Olá pessoal, meu nome é Pablo, eu sou professor do curso de Engenharia Elétrica da Universidade de Uberaba e estou aqui para apresentar uma videoaula prática do componente Sistemas, Instalações e Equipamentos Eletrônicos e de Comunicação. Essa prática é referente ao acesso às entradas e saídas digitais no microcontrolador PIC. O objetivo dessa aula é desenvolver um programa que controle o acionamento de uma saída digital no microcontrolador. Para a realização dessa prática, nós vamos utilizar dois softwares. O primeiro é um compilador em linguagem C, dedicado para microcontroladores, que é o CCS PIC-C. Aqui a gente vai montar a rotina de execução de instruções do microcontrolador. Em seguida, a gente confecciona um circuito no segundo software, que é o Proteus, e simula essa rotina que a gente elaborou no compilador CCS. A primeira coisa que iremos fazer é confeccionar o circuito no Proteus. Para isso, a gente vai precisar de botão, LED verde, resistor de 1K, resistor de 220 ohms e o microcontrolador que iremos utilizar, que é o PIC 16F628A. Todos esses dispositivos você chama através da biblioteca do Proteus, que é esse campo aqui. É só você digitar o componente que você precisa e trazer para a área de trabalho do Proteus. Dá duplo clique com o botão esquerdo. Agora a gente vai dispor o microcontrolador na área de trabalho do Proteus. Em seguida, conectar o resistor de 1K no pino 6, o pino RB0 do microcontrolador. Conectar o anodo do LED verde nesse resistor e aterrar o catodo do LED. Depois, a gente vai ligar dois botões, o primeiro botão no pino RB2 e o segundo botão no pino RB3. Ambos os botões estão ligados diretamente à alimentação, aos 5 volts. Ou seja, uma vez pressionado qualquer um dos botões, eu vou jogar 5 volts na entrada do microcontrolador, que é referente ao nível lógico alto. Então você teria 0 para o botão no estado normal, botão pressionado nível lógico 1. E agora eu vou conectar dois resistores, o primeiro resistor na entrada RB2 e o segundo resistor na entrada RB3. Ambos os resistores estão ligados diretamente ao terra. Por que esse resistor? É para dar uma referência de nível lógico baixo para o microcontrolador antes da gente variar para o nível lógico alto. A gente chama esses resistores também de resistores de pull down, pelo fato de eles estarem conectados diretamente ao terra. A gente não pode esquecer de configurar o Master Clear do microcontrolador. Para que o microcontrolador funcione, a gente precisa conectar o pino Master Clear diretamente ao nível lógico alto. Então eu vou conectar a alimentação nesse resistor de 1K e o resistor de 1K na entrada Master Clear, o pino 4 do microcontrolador. Para a simulação no Proteus não é necessária a configuração do oscilador, tá? Esse oscilador você vai confeccionar caso você queira montar um circuito mesmo, mas para a simulação no Proteus não tem necessidade. Então, pessoal, o funcionamento desse sistema vai ser bem simples. A gente tem duas entradas e uma saída. As entradas são os botões e a saída o LED. Pressionado o botão conectado ao pino RB2, o LED tem que acender. Se eu pressionar o botão conectado ao pino RB3, o LED se apaga. Agora abrimos o compilador CCS, que é onde a gente vai montar o programa de execução que será simulado no Proteus.
Esse compilador tem um recurso bastante interessante, que é o Pick Wizard. Através dele, a gente vai evitar de configurar manualmente todos os fusíveis que o microcontrolador precisa para funcionar. Então, eu clico aqui, vou salvar esse projeto com o nome, salvar como micro, clico em salvar, vai abrir essa tela. Aqui, nesse campo Device, a gente vai escolher o dispositivo que iremos utilizar, ou seja, o microcontrolador que a gente vai utilizar. O microcontrolador é o PIC16F628. Seleciona ele. Depois a gente tem que configurar a frequência do oscilador. A frequência do oscilador vai ser de 4 MHz. Nesse campo de configuração de fusíveis, a gente nem tem que preocupar muito. O que a gente precisa fazer é selecionar o tipo de oscilador, que é um cristal oscilador menor ou igual a 4 MHz, e marcar essa caixa Power Up Timer. O restante já está previamente configurado. Se essa janela não estiver configurada corretamente, o seu projeto não vai funcionar. Então preste bastante atenção quando você estiver configurando. O que a gente precisa fazer agora é vir aqui nessa aba Comunicações e desmarcar o uso de uma interface RS-232. A gente não vai usar comunicação serial. A gente ainda tem diversos outros recursos, mas não vamos precisar utilizar para essa prática. Então você simplesmente clica em OK. Olha só, todas aquelas configurações o compilador já fez para a gente. Então eu tinha, olha só, todas aquelas configurações o microcontrolador, olhem só, todas aquelas configurações o compilador já fez para a gente. Eu havia dito que o interessante desse compilador era aquele Pick Wizard que já te possibilita esse recurso. Então a gente não tem que configurar nada manualmente. A gente seleciona lá e ele já faz sozinho. A partir de agora é por nossa conta. A primeira coisa que temos que fazer é configurar o modo de trabalho do porte B, que é o porte que a gente vai utilizar na simulação do Proteus. Para isso, a gente escreve esse comando set_tris_b, que a gente vai mexer no registrador tris, que é responsável por configurar cada pino como entrada ou saída. O pino de saída que a gente vai utilizar é só o pino RB0, que é o primeiro bit. Então, eu vou configurar o registrador dessa forma. Eu vou deixar todos os demais pinos como entrada e apenas o RB0 como saída. Então fica bem fácil de você enxergar por aqui, ó. Agora eu preciso limpar o registrador port, que é responsável por escrever diretamente nos pinos de saída do microcontrolador. Para isso, eu vou garantir um nível 0 em todas as minhas saídas. No caso, eu estou utilizando apenas uma saída, mas não tem problema. Então a gente está tratando do port B, escreve output B 0. Limpamos a saída do port B do microcontrolador. Agora a gente começa com laço infinito, enquanto verdade, while 1. Isso daqui é uma repetição infinita. Abre e fecha chaves. Tudo que o microcontrolador vai executar então vai estar entre essas duas chaves. Como que o programa lá vai funcionar? A simulação. Se
Se eu tiver entrada no pino RB2, a gente tem que ligar o LED. O LED está ligado no pino B0. Olha só. Então vou comentar: se pressionado B2, liga o LED. E o outro caso, se pressionado o pino B3, se eu tiver entrada alta no pino B3, eu devo apagar o LED. Então output low, o LED está configurado no pino B0, pino B0. Olha só. Vou comentar também, é muito importante a organização do programa. Então, se pressionado B3, apaga LED. Bem simples, né? Aqui eu tenho o fim da repetição. Comentar também. Fim do while. Nosso programinha então ficou dessa forma. Primeiro eu configuro o registrador TRIS-B, todos os pinos como entrada, menos o pino B0, que é responsável por ligar o LED, então ali é a saída. Depois eu zero o porte B, ou seja, eu limpo tudo que eu tinha de lixo, para evitar de alguma saída estar ativada sem necessidade. Depois a gente começa com a repetição infinita, que é o enquanto verdade, o while 1. Então isso sempre vai ficar repetindo. Aí eu tenho, caso pressionado o botão conectado ao pino RB2, o LED liga. Caso pressionado o botão conectado ao pino RB3, o LED apaga. Feito isso, você tem que vir nessa opção Compile para compilar e clicar nessa opção Build All. Olha só que interessante. A gente tem aqui todas as extensões que o compilador gera e todos os recursos de memória RAM e memória ROM que a gente utilizou. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou até o local onde eu salvei o programa que a gente montou no compilador para mostrar para vocês. Eu tenho um arquivo micro.c, que é o texto que a gente fez em linguagem C. O arquivo .cof, que é um arquivo que você consegue debugar no Proteus, um recurso bastante interessante. O .h, que é a biblioteca. O .hexadecimal, caso você queira gravar realmente no microcontrolador, usa o .hexa. E o .pjt, que é o projeto que o compilador CCS cria para a gente. Agora, pessoal, a gente vai simular o funcionamento do nosso programa. Primeiro, você clica com o botão direito em cima do microcontrolador, vai em editar propriedades. Agora a gente tem que configurar a frequência do oscilador. Isso aqui a gente não pode esquecer. Estamos usando 4 MHz. Nessa pasta eu vou carregar o programa que o compilador gerou para mim. Eu vou até a pasta onde eu deixei salvo o programa.
e carrego ou a extensão .cof ou .hexadecimal. No Proteus eu gosto de carregar a opção COF, o arquivo COF. Clique em OK, aperta Play no Proteus, já está funcionando o nosso programa. Olha só, aqui eu tenho todas as entradas desativadas e a saída também desativada. Assim, se eu pressionar o botão que ativa o pino RB2, o LED acende e vai permanecer aceso. Se eu pressionar o botão que ativa o pino RB3, o LED apaga e vai permanecer apagado até que eu altere novamente o estado do botão que ativa o pino RB2. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa prática. Espero que tenham gostado. Obrigado e até a próxima.